Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? A gente vai estar aí fazendo uma sequência de dois vídeos aí falando sobre cone, né? Então a gente vai estar falando aí sobre volume, área de superfície lateral, né? O apotema, né? Então a gente vai estar dividindo aí em dois vídeos falando sobre essas representações, né? Nesse caso aqui a gente vai estar falando especificamente sobre volume, né? Quando a gente fala do volume do cone, né, a gente tem a seguinte fórmula de aplicação, né, para encontrar o volume. Né? A gente teria o π, vou colocar aqui como 3,14, né, multiplicado pelo diâmetro ao quadrado, né, dividido por 4, vou colocar aqui dividido por 4, né, e esse resultado multiplicado pela altura dividido por 3. Né? A gente teria aí a altura dividido por 3 e essa é justamente a fórmula para encontrar o volume. Né? A altura dividido por 3. Nesse caso, vamos aqui dar ver algumas observações, né, aqui do cone. Né? O x, nesse caso, ele representa o apótema. O d aqui representa o diâmetro da base, né? E o y, a altura do cone. Né? Então aí são as respectivas, né, indicações aí do cone. Bom, vamos supor aqui o seguinte, né? Para esse caso aqui do volume, a gente só precisa do diâmetro, saber o diâmetro e a altura, né? Não precisa saber esse comprimento, né, do apótema. Então, vamos verificar aqui, vamos supor o seguinte, né? Vamos supor que esse diâmetro aqui de baixo ele tenha um diâmetro de 60 milímetros, né? E a altura, vou colocar aqui com verde, a altura a gente tem aqui 140 milímetros. Né? Então a gente tem o diâmetro, tem a altura. Nesse caso aí a gente pode ir direto para a aplicação da fórmula. Né? Então deixa eu dividir aqui. A gente teria 3,14 multiplicado pelo diâmetro ao quadrado. O diâmetro nesse caso é 60 milímetros, né? Então a gente teria 60 ao quadrado, né? Dividido por 4 e multiplicado aqui pela altura dividido por 3. Né? A altura aqui nesse caso, né, a gente já tem o valor, que é justamente 140 milímetros. Né? Então a gente teria 140 dividido por 3. Né? Então esses aí são os valores aí, ligados ao cone. Né? Então, fazendo o primeiro cálculo, né, 3,14 multiplicado por 60 ao quadrado, né, dividido por 4, a gente teria 2.826. Né? Então, vou colocar aqui embaixo. A gente teria 2.826 multiplicado, né, por 140 dividido por 3. Né? Então, 140 dividido por 3 aí dá aproximadamente 46,6. Então, a gente teria 2.826 multiplicado por 46,6. Né? Então, fazendo essa multiplicação, né, a gente teria aproximadamente, deixa eu colocar aqui embaixo, 131.880 milímetros cúbicos. Né? Lembrando que a gente está calculando o volume. Então, esse aqui seria o volume desse cubo, né, tendo esse diâmetro de 60 milímetros e tendo a altura de 140 milímetros, tá bom? No próximo vídeo a gente verifica a questão da área, da superfície lateral e do comprimento do apótema, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, até mais, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui de matemática, né? O segundo vídeo aí na sequência falando sobre cone. E hoje a gente vai estar falando aí sobre cálculo da área da superfície lateral, né, e do apótema, né? Então, nesse caso, vamos aqui verificar logo as fórmulas, né? No último vídeo a gente falou sobre volume, né? E vamos agora falar sobre a área de superfície lateral, né? A área da superfície lateral, vamos chamar aqui de AL, ela vai ser igual, né, a π 3,14 multiplicado pelo diâmetro multiplicado pelo apótema. Esse resultado da multiplicação, né, esse produto, ele vai ser dividido por 2. Né? Então, essa é a fórmula da área da superfície lateral. No último vídeo, a gente verificou, né, o diâmetro aqui do cone como 60 milímetros, né, e a altura, né, aqui do cone
como 140 milímetros, né? A gente não indicou o apótema. Para encontrar o apótema tem uma fórmula específica, né? Então vou colocar aqui embaixo, vou colocar aqui AP, né? Ele vai ser igual a raiz quadrada, vai ser igual a raiz quadrada do diâmetro ao quadrado dividido por 4, diâmetro ao quadrado dividido por 4, dividido por 4, mais a altura ao quadrado, né? Mais a altura ao quadrado. Então, essa é a fórmula do apótema. Então, para a gente calcular a área, né, da superfície lateral, a gente precisa encontrar primeiro o apótema, para justamente estar substituindo ele aqui na fórmula, né? Então, vamos aqui calcular aqui de lado, justamente aqui o apótema, né? Então, a gente teria aí a raiz quadrada, né? Teria a raiz quadrada. O diâmetro, a gente já sabe que é 60 milímetros, né? Então, a gente teria aqui 60 ao quadrado, dividido por 4, mais a altura ao quadrado, mais a altura ao quadrado. A altura nesse caso, né, a gente já sabe também que é 140 milímetros, né? Então a gente teria 140 ao quadrado, né? É a referência aí da altura, né? Então vamos fazer aí primeiro por partes, né? 60 ao quadrado dá igual a 3.600. 3.600 dividido por 4 dá 900, né? Então a gente teria aqui na raiz, vou colocar aqui embaixo, a gente teria 900 mais 140 ao quadrado, que é a altura, né? 140 ao quadrado dá 19.600. Então a gente teria a soma, né, de 900 mais 19.600, que nesse caso dá igual a 20.500, e extrair a raiz de 20.500. A raiz de 20.500 dá igual a 143,17 aproximadamente, né? Então, o valor do apótema desse cone seria de 143,17 milímetros, né? Ou seja, seria, vou colocar aqui 143,17 milímetros, né? Seria aqui esse comprimento, né? Que é referente ao apótema. Então, com esse resultado, a gente pode substituir ele, né, nessa fórmula aqui de cima e encontrar a área da superfície lateral. Então, vamos colocar aqui ao lado, para a gente encontrar essa área da superfície lateral. A gente teria, nesse caso, 3,14 multiplicado pelo diâmetro. O diâmetro a gente sabe que é 60. Dá um espaçozinho aqui, multiplicado por 60 e multiplicado pelo apótema, que nesse caso é 143,17, né? E o produto dessa multiplicação dividido por 2, né? Dividido por 2. Então a gente teria 3,14 multiplicado por 60, que vai dar 188,4, multiplicado por 143,17. Que daria aí 26.973 aproximadamente. Dividido por 2, dá 13.486, né? Então, isso aí representa a área da superfície lateral, né? 13.486 milímetros quadrados. Vou colocar aqui embaixo. Daria justamente 13.486 milímetros quadrados, né? Aí aproximadamente. Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? A gente vai estar falando aí sobre esfera, né? Então a gente vai estar verificando como calcular o volume e a área da superfície da esfera, né? Então vamos aqui supor, né, que essa esfera ela tem o seguinte diâmetro, né? Vamos colocar ela aqui com diâmetro de 20 milímetros, né? Vamos colocar uma esfera aí com diâmetro relativamente pequeno. Vamos colocar aí diâmetro de 20 milímetros, colocar aqui embaixo. 20 milímetros diâmetro. Ok, então a gente tem aí para encontrar o volume e para encontrar a área, né? No caso, para encontrar o volume, né, a fórmula é o seguinte: vou colocar aqui o volume vai ser igual,
né, a π vezes d ao cubo dividido por 6. Né? Então, vou colocar aqui π como 3,14, multiplicado por d ao cubo. Né? Esse d é referente ao diâmetro, e o resultado desse produto aí vai ser dividido por 6. Né? Então, essa é a indicação aí para o volume. 3,14 multiplicado pelo diâmetro ao cubo dividido por 6. Né? Então, vou colocar aqui ao lado. Né? A gente vai substituir esse d por 20. Né? Então, a gente vai ter 3,14 multiplicado por 20 ao cubo dividido por 6. Então, com isso aí a gente vai encontrar o volume dessa esfera. 20 ao cubo, né? 20 ao cubo vai dar igual a 8.000. Então, a gente vai ter 8.000 multiplicado por 3,14. Vai dar aí 25.120. Esse resultado a gente vai dividir por quanto? Por 6. Dividindo por 6, a gente vai encontrar, vou colocar aqui embaixo o resultado. A gente vai encontrar aqui 4.186 aproximadamente. Lembrando que é volume, então é milímetros cúbicos. Né? Então, nesse caso aí, 4.186 milímetros cúbicos, referente ao volume dessa esfera. Né? E a gente também pode estar calculando a área, né, a área da superfície da esfera. Né? Calcular a área da superfície da esfera. Para encontrar a área da superfície da esfera, é só multiplicar π vezes o diâmetro ao quadrado. Né? Então, vou colocar aqui a área, colocar S, a área da superfície. Né? É só multiplicar 3,14 pelo diâmetro ao quadrado. Ou seja, é só substituir o d por 20, que é o diâmetro que a gente está indicando. Né? Então, a gente vai ter aí 20 ao quadrado. 3,14 multiplicado por 20 ao quadrado. Né? 20 ao quadrado dá igual a 400. Né? Então, a gente vai ter 400 vezes 3,14. Que nesse caso, 400 vezes 3,14 vai dar aqui a área da superfície aí da esfera, vai dar igual a 1.256 milímetros quadrados. A gente está falando de área. Né? Então, aí são as duas respostas aí para esse diâmetro indicado de 20 milímetros. Né? Então, aqui a gente tem o diâmetro, né, indicado de 20 milímetros. A gente tem o volume, né, que representa toda a representação estrutural, né, dessa esfera. E a gente tem a área da superfície, que representa justamente a parte externa. Né? Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.